Donald Trump decidiu acabar de vez com o chamado turismo de parto nos Estados Unidos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos criou um grupo de trabalho especial para combater o turismo de parto. E já no primeiro mês de funcionamento, o grupo anulou mais de 600 registros de estrangeiros ao redor do mundo, que claramente queriam ir aos Estados Unidos para ter um filho. Mas por trás dessa notícia existe uma história muito mais longa e tensa. Donald Trump já está tentando pela segunda vez restringir o direito à cidadania por nascimento, depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou sua primeira tentativa há um mês. E parece que Trump não para de tentar fechar essa brecha, embora na verdade o próprio direito de cidadania por nascimento não tenha desaparecido. É que o próprio decreto de Trump parece ameaçador e muitos simplesmente não o entenderam. Reforço mais uma vez, o direito à cidadania por nascimento não desapareceu, nem mesmo após o novo decreto de Trump. Mas surgiram algumas brechas muito interessantes sobre como a equipe do presidente americano tenta de toda forma negar essa cidadania. Então vamos entender tudo isso passo a passo e colocar tudo em ordem. Meu nome é Alexei Pecci, vamos começar. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então serei grato por cada inscrição sua. Então, vamos começar com a declaração mais recente sobre esse assunto. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou, cito, "O grupo de trabalho vai se dedicar à verificação dos titulares de visto, à eliminação de redes ilegais de turismo de parto e à repressão de abusos nesse setor." A cidadania americana não está à venda, diz Marco Rubio. Nas redes complexas de turismo de parto, lucram explorando as leis americanas, ensinando investidores e estrangeiros a burlar o sistema de vistos americano, organizando viagens e hospedagem e às vezes até falsificando documentos para permitir que cidadãos estrangeiros obtenham cidadania para seus filhos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos utiliza todas as ferramentas disponíveis para desmantelar redes de turismo de parto e proteger a integridade da cidadania americana. E, de acordo com a publicação The Hill, a declaração oficial do Departamento de Estado soa muito semelhante. Citação: "Como o presidente Trump deixou claro, a cidadania não é uma mercadoria que pode ser adquirida por meio da exploração calculada das leis de imigração dos Estados Unidos." E então o órgão destacou que está trabalhando em estreita colaboração com o Departamento de Segurança Interna. Resumindo, os mecanismos de combate ao negócio do turismo de parto só ficaram mais sofisticados. Mas não tire conclusões precipitadas. Aqui é importante entender de onde surgiu esse grupo de trabalho do Departamento de Estado para combater o que eles chamam de negócio do turismo de parto. Porque sem o contexto, a história não faz sentido e, na verdade, ela é muito interessante. Então, em 6 de agosto, Donald Trump assinou 2 decretos de uma vez. Eles se chamam assim, literalmente. O primeiro decreto, continuando a proteger o significado e o valor da cidadania americana. E o segundo, fim do turismo de parto. E, aliás, essa já não é a primeira tentativa dele. Exatamente um mês antes disso, em 30 de junho de 2026... a Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Trump contra Bárbara, decidiu que a Constituição dos Estados Unidos concede cidadania às crianças nascidas de pais em território americano. Isso foi uma derrota para o primeiro decreto de Donald Trump de janeiro de 2025, que tentou retirar a cidadania de todas as crianças de migrantes legais e de pessoas com status temporário. Naquela época não deu certo, mas Trump, como dizem, não desistiu. A segunda tentativa foi muito mais cautelosa e, por isso, muito mais interessante. Segundo advogados, o novo decreto do presidente americano não tenta cancelar o próprio direito à cidadania por nascimento. Em vez disso, ele tem como alvo especificamente o processo de visto para aqueles que entram no país com o objetivo de dar à luz em solo americano. Ou seja, tudo bem, mantemos o direito à cidadania por nascimento, mas vamos tentar impedir a entrada de gestantes, mulheres que pretendem dar à luz nos Estados Unidos. O primeiro decreto restringe as exceções reconhecidas a esse direito.
O segundo instrui diretamente o Departamento de Estado e o Departamento de Segurança Interna a negar ou cancelar vistos se houver motivos para acreditar que o objetivo da viagem é especificamente dar à luz uma criança em território dos Estados Unidos. Agora, especificamente sobre quem é afetado pela nova ordem de Donald Trump. E aqui a precisão é importante. Porque sabem, as primeiras reportagens de muitos meios de comunicação simplificaram muita coisa. Muita coisa passava despercebida e parecia que era um banimento total para todos. Não é assim. Vamos esclarecer. Segundo especialistas em imigração, o decreto só se aplica quando nenhum dos pais é cidadão dos Estados Unidos e pelo menos um dos pais se enquadra em uma das categorias mencionadas. Isso é importante. E então começamos a analisar essas categorias. A primeira categoria, cito, é estrangeiro inimigo e ela é definida de forma restrita. Trata-se de um membro de uma organização oficialmente reconhecida como terrorista estrangeira pela lei ou uma pessoa com um status de terrorista global especialmente designado. Aqui, pela lógica da administração Trump, podem se enquadrar os pais ligados a grupos como Antifa ou Tren de Aragua. Ou seja, se as pessoas de alguma forma, de qualquer maneira, estiverem relacionadas com algum movimento terrorista ou com algo que seja reconhecido nos Estados Unidos como movimento terrorista, então simplesmente não podem entrar no país. É isso. E a segunda categoria são funcionários de governos estrangeiros que trabalham nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal das embaixadas e consulados. Esse é um ponto realmente interessante. Ou seja, todos os funcionários das embaixadas e consulados e seus familiares, que vivem e trabalham nos Estados Unidos ou que podem vir visitá-los, devem deixar os Estados Unidos para o nascimento do filho. A terceira categoria, a mais interessante, e esse é o detalhe que foi deixado de lado, bem, simplesmente pela maioria dos primeiros comentaristas. Pessoas que realizaram uma transação comercial para comprar ou obter acesso à cidadania por nascimento. Um ponto super interessante. Aqui estão incluídos diretamente os acordos de barriga de aluguel pagos com a participação de pais estrangeiros. Separadamente, a ordem limita a cidadania para os nascidos em territórios americanos onde ela não é garantida por lei federal. Bem, por exemplo, lá, em Samoa Americana. Uma ressalva importante, que também é destacada pela própria administração Trump. Estudantes comuns com visto F1. Turistas comuns mantêm seu direito à cidadania por nascimento para seus filhos. Isso, como você entende, é bem mais restrito do que o decreto de janeiro de 2025 e nada muda agora. As crianças nascidas nos Estados Unidos hoje continuam recebendo cidadania de acordo com a lei atual, enquanto os processos judiciais estão em andamento. As agências têm 30 dias para emitir instruções detalhadas sobre a aplicação. Agora vamos discutir a batalha jurídica que já está em andamento. Em 11 de agosto, a União Americana pelas Liberdades Civis, aquela mesma organização que venceu Trump na Suprema Corte mês passado, já contestou também os novos decretos. Isso não é um novo processo, mas uma petição ao mesmo Tribunal Federal de New Hampshire, pedindo ao juiz, que já havia tomado uma decisão sobre a ação coletiva anterior, para confirmar diretamente que o governo não pode retirar a cidadania dos membros daquela mesma ação coletiva por meio de nenhum novo decreto. É interessante notar que analistas de políticas de imigração apontam que os novos decretos de Trump são um claro desrespeito à decisão da Suprema Corte de um mês atrás. Por isso, a Suprema Corte deve intervir rapidamente para garantir a execução de sua decisão anterior. Há também uma análise jurídica que mostra o ponto fraco de toda essa estrutura montada por Trump. E, por exemplo, a publicação The New Republic aponta que a designação de um grupo como organização terrorista estrangeira é resultado de um ato do Congresso e de uma decisão do Poder Executivo. E os membros desses grupos, sem dúvida, estão sob a jurisdição dos Estados Unidos da América, sendo, por exemplo, regularmente julgados em tribunais americanos. Ou seja, a própria lógica de excluir os filhos dos membros desses grupos da cidadania é logicamente questionável. Porquê? Se o pai ou a mãe pode ser julgado por um tribunal americano, isso significa que ele está sob a jurisdição dos Estados Unidos da América, e é exatamente essa condição que a 14ª emenda exige para a concessão da cidadania. Entende?
Ou seja, isso é uma espécie de conflito jurídico. Se a pessoa está sob a jurisdição dos Estados Unidos da América, então o filho dele também está sob essa jurisdição e deve receber a cidadania dos Estados Unidos. Resultado: formalmente a notícia de hoje sobre o grupo de trabalho do Departamento de Estado e os 600 vistos cancelados é apenas a ponta do iceberg de uma campanha muito mais ampla de Donald Trump contra a cidadania por nascimento, já derrotada 2 vezes nos tribunais. A primeira tentativa dele, em janeiro de 2025, foi rejeitada pela Suprema Corte em junho deste ano. A segunda tentativa, muito mais restrita e juridicamente sofisticada, feita agora, já recebeu uma contestação judicial em poucos dias da mesma organização que venceu o primeiro caso. E o novo grupo de trabalho do Departamento de Estado, anunciado por Marco Rubio, é praticamente um instrumento executivo justamente dessa segunda iniciativa. Ou seja, enquanto os processos judiciais sobre a cidadania estão em andamento, o órgão paralelamente atua na questão dos vistos, negando e anulando a permissão de entrada antes mesmo de que a criança sequer tenha tempo de nascer em solo americano. Enfim, amigos, escrevam nos comentários o que vocês acham disso, desse turismo de parto nos Estados Unidos da América. E o que vocês acham? Até que ponto alguns cidadãos de outros países exploram e eu diria até abusam da lei americana? Enfim. Sua opinião sobre o chamado turismo de parto, escreva nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder os novos episódios. Por hoje é só. Se cuidem. Até mais.